Eu tenho recebido nos últimos tempos alguns pedidos para que eu faça vídeos sobre facas. Eu confesso que tenho evitado fazer vídeos sobre facas porque existe muita obsessão aqui dentro do conceito de bushcraft em relação às facas. E eu considero que existe muito mais para além de passar muito tempo a olhar para facas e a procurar quais são os melhores cortes, quais são as melhores marcas, quais são os melhores modelos de facas e para as nossas atividades. Acabamos por entrar muito no jogo do comércio e esquecemos que é mais importante saber como usar do que ter uma boa faca. O que faz o trabalho são vocês e não é a faca, portanto convém perder tempo sim a saber como a usar, quais os melhores tipos de cortes, como trabalhar em segurança. Eu não vou entrar sobre a definição de bushcraft porque isso é algo controverso e gera sempre muita discussão. No entanto, as pessoas que fazem, os grandes mestres que fazem divulgação deste tipo de ideias, de conceitos, de técnicas, têm mais ou menos uma ideia coerente do que é uma faca de bushcraft. Eu não me quero equiparar a essas pessoas, mas tenho também a mesma ideia, portanto, na pouca experiência que tenho, fui mais ou menos apercebendo do que é o melhor para mim e queria partilhar com vocês, portanto, mais ou menos o que é a minha ideia de uma faca de bushcraft. Eu trouxe aqui uma Mora Kuiper, é uma das facas que eu mais uso e que tenho já há cerca de 6 anos. E existem algumas características que eu acho que são aquilo que faz dela uma faca tão popular no bushcraft, para além do preço, que como vocês sabem é um preço baixo. Vamos começar pelo comprimento da lâmina. Portanto, ela tem 10 cm de lâmina e isto é um tamanho de lâmina que eu acho adequado, porque permite tanto realizar alguns trabalhos mais pesados, como rachar lenha, rachar um tronco que tenha uma dimensão mais ou menos inferior à lâmina, claro, e também permite trabalhos de precisão. Portanto, ela tem um corte do tipo escandinavo, portanto um desbaste escandinavo. Eu acho que é o corte indicado, porque na minha opinião é mais fácil de afiar. Há pessoas que terão outra opinião. Eu acho o corte escandinavo muito fácil de afiar e fácil de manter. E por outro lado, é um tipo de corte que se adequa bem aos trabalhos em madeira. A ponta é do tipo drop point e este tipo de ponta para mim é o mais adequado para fazer entalhes. Portanto, uma ponta ligeiramente apontada para baixo, portanto ponta caída, permite que nós trabalhemos com a ponta com maior precisão. O cabo é muito simples e isto acho que é importante nas facas de bushcraft. O cabo tem que ser simples, não pode ter sítios para meter os dedos, não nos pode obrigar a colocar a mão numa posição só, porque existem várias posições em que nós podemos usar a faca. E quanto mais simples for o cabo, mais fácil nós conseguimos usar essas posições. Por outro lado, não deve ter guarda para poder aproximar o máximo as mãos do corte. No caso da Mora Kuiper, como vocês podem reparar, não existe ricaço, portanto não existe aquela parte da lâmina que não tem corte. Isto, no meu entender, é o ideal para nós podermos aplicar o máximo de força nesta zona. Se esta zona não tivesse ricaço, portanto não tivesse corte, nós nunca poderíamos usar o máximo de força nem aproximar aquilo que estamos a cortar da mão. Teríamos que colocar um pouco mais à frente e isso faria efeito de alavanca, não permitindo aplicar o máximo de força. As costas da lâmina devem ser a 90 graus para que nós possamos usar o Firesteel. Neste caso, esta faca não vem de origem com as costas a 90 graus, mas facilmente nós as colocamos com um esmeril ou uma pedra para que possamos tirar
boas faíscas de um Fire Steel. A faca deve ser, no meu entender, é aço carbónico, porque acho que é um aço, os tipos de aços carbónicos permitem melhor desempenho a um custo mais reduzido. Tem um inconveniente de oxidar, como vocês podem ver pelo estado da lâmina, mas se for uma faca que estiver correntemente a ser usada, isto não é problemático. Os aços carbónicos podem ser usados como se fossem um striker, portanto uma pedraneira. Se eu bater com um bocado de sílex nas costas da lâmina, obtenho faíscas que podem ser usadas para fazer ignição, para acender o lume. Trouxe aqui outro modelo de faca que também costumo usar e mais ou menos tem as mesmas características. Ponta drop point, neste caso é spare point, portanto a ponta é simétrica ao eixo do cabo. Também é bastante útil. Gume escandinavo, ligeiramente convexo, que é normal as facas que eu uso, se nós não afiarmos com pedras direitas, elas ficarem ligeiramente convexas. Isto não é problemático, acaba por ser uma pequena modificação ao gume escandinavo, que é muitas vezes tratado por Scandivex ou Scandiconvexo. Mais uma vez, não existe ricaço, portanto podemos aplicar o máximo de força nesta zona. O cabo é extremamente simples, nada de sítios para meter os dedos, portanto posso pegar em qualquer forma, qualquer posição, o cabo adapta-se à mão. Mais uma vez, as costas da lâmina são a 90 graus. E aço carbónico, como não poderia deixar de ser. Neste caso a lâmina é um pouco mais comprida, tem 11 cm, mas acaba por ser um tamanho de lâmina que também não é grande demais para a utilização no bushcraft. Queria aproveitar este vídeo também para falar algumas regras de segurança. Vão ser 2 ou 3 coisas muito básicas, mas creio que serão o indicado para nós termos bem ciente na nossa cabeça sempre que usamos estas ferramentas. Portanto, uma faca, quando não está a ser usada, deve estar guardada dentro da bainha. E isto é fundamental. Portanto, se nós deixarmos uma faca fora da bainha, em qualquer sítio, facilmente alguém cai, alguém tropeça, alguém se senta em cima da faca e isso pode nos aleijar ou pode aleijar outra pessoa com gravidade. Portanto, sempre que não estiverem a usar a faca, guardem-na na bainha. Outra coisa muito importante, e esta é mesmo muito importante, nunca se corta nada no meio das pernas, nem em cima das pernas. Nós temos aqui 2 artérias muito importantes, que são as artérias femorais, que transportam sangue diretamente do coração. Qualquer corte feito nessas artérias provoca uma perda de sangue imensa e dificilmente nos safamos se tivermos um corte numa artéria femoral. Portanto, nunca cortar nada em cima das pernas ou aqui nesta zona. É muito difícil estancar uma hemorragia de um corte feito nestas zonas das pernas. Última regra, e mas muito importante, portanto, todas elas são importantes, mas esta é senso comum, é pensar sempre que nós vamos executar uma tarefa, sempre que nós apanhamos num bocado de madeira para cortar, pensar, ok, eu vou cortar este bocado de madeira, mas se falhar o corte, portanto, se a faca escapar por alguma razão, sobretudo se a faca não estiver bem afiada, ela pode escapar. O que é que vai acontecer? O que é que vai atingir? Se eu falhar o alvo, onde é que a faca vai bater? Portanto, se eu tiver aqui um amigo ao meu lado e eu estiver a trabalhar aqui normalmente para fora do corpo, se a faca me escapar,
que é que irá acontecer? Será que irei tocar em alguém? Portanto, convém sempre que nós estamos a trabalhar ter uma abertura da largura dos nossos braços, ou até um pouco mais, de ninguém à nossa volta, para que não ocorra isto. Da mesma forma, nunca trabalhar na direção do corpo, porque ainda é mais fácil escapar e atingirmos a nós próprios. Ora, como é que se pega numa faca de bushcraft? A pega mais comum numa faca de bushcraft é a pega a direito. Portanto, não é com o polegar em cima da lâmina, é como se estivéssemos a agarrar um martelo. A faca é uma ferramenta, é como se fosse um martelo. Portanto, agarra-se da mesma forma que nós agarramos um martelo ou até um taco de beisebol. E assim nós podemos aplicar outra força. Existe muitas vezes a tendência das pessoas cortarem perto do corpo e usando a força dos nossos braços. Ora, isto é muito cansativo e se nós usarmos a força das nossas costas, portanto esticando ao máximo a lâmina, temos um corte muito mais preciso e muito menos cansativo. Portanto, tentar trabalhar com os braços mais esticados é muito mais fácil do que se nós estivermos a trabalhar aqui, para além de estarmos a trabalhar com a faca mais próximo do nosso corpo. Outro tipo de corte muito usado no bushcraft é o corte lateral, portanto, em que seguramos a lâmina nesta posição, portanto, e colocamos o polegar em cima da lâmina ou aqui no cabo. E usamos as nossas costas para fazer o corte. Isto é um corte extremamente poderoso, convém experimentarem, é seguro, portanto o corte, se escapar, está sempre para fora do nosso corpo e é extremamente poderoso. O último tipo de corte que queria falar é o corte chamado corte reforçado, em que nós estamos a segurar na faca com uma mão e vamos usar o polegar da mão que segura neste caso o bocado de madeira, para empurrar a nossa lâmina. Isto pode ser tanto aplicado assim, como mesmo em cortes laterais. Uma das tarefas mais comuns no bushcraft é fazer feather sticks. E aí, a forma mais prática e menos esforço nos faz para fazer os feather sticks é arranjar um apoio e usar o peso do nosso corpo para fazer os feather sticks. A faca de bushcraft pode ainda ser usada com um bastão, tanto para rachar lenha como para limpar troncos. Desta forma. Bom pessoal, isto foi mais um vídeo do canal Artes do Mato, espero que tenham gostado. Espero que isto tenha sido útil para alguns de vós. Se tiverem alguma correção ou algo a acrescentar, agradeço imenso que façam comentários ao vídeo e vemo-nos por aí pelo mato. Pratiquem, mas pratiquem sempre com segurança.